Oi pessoal, vamos falar um pouco de pontos de descontinuidade. Para falar a respeito, eu vou pegar o exercício de número 6 da lista 2, onde ele diz para considerarmos uma função definida por parte. Na lista, ou exercício, a função ela é um pouco maior, mas eu peguei ela reduzida a fim de estudarmos apenas um ponto de descontinuidade da função, ok? Então aqui a gente tem que o intervalo entre 0 e 1, intervalo aberto, a função equivale a 2x. E a função no x igual a 1, a função equivale a 1, certo? E no intervalo de 1 a 2, também aberto, função equivalente a menos 2x mais 4, ok? Então, um detalhe a respeito dessa função é que se quisermos valores de 1 pela esquerda, nós temos a função 2x, certo? E pela direita nós temos a função menos 2x mais 4. Ok, isso vai ajudar a gente mais pra frente. Agora, aqui na letra A, ele pergunta se existe a função no ponto 1. Para existir a função no ponto, esse ponto tem que estar no domínio, certo? E x igual a 1 está no domínio. Portanto, f de 1 existe, certo? Existe uma vez que f de 1 é igual a 1, ok? E na letra B, ele pergunta se existe o limite de f de x com x tendendo a 1. Essa resposta nós vamos responder juntamente com a letra C, que pergunta se vale a igualdade do limite de f de x com x tendendo a 1, se isso é igual a f de 1, certo? Então, primeiramente, precisamos lembrar que para um limite existir, há uma condição: os limites laterais também precisam existir e serem iguais ao limite no ponto, certo? Então, nós vamos calcular cada parte para ver se é realmente isso. Portanto, vamos fazer os limites laterais em x igual a 1. O limite de f de x em x igual a 1 pela esquerda. Como disse anteriormente, pela esquerda nós vamos precisar da função 2x, certo? Como esse polinômio não tem nenhuma indeterminação, então só substituímos o valor de x igual a 1, fica 2 vezes 1, dá 2 com 2 pela esquerda, certo? O limite dessa função tende a 2 pela esquerda, uma vez que o valor de x está tendendo a 1 pela esquerda. Ok, então agora vamos calcular o limite pela direita. Novamente, como disse anteriormente, nós vamos precisar da função menos 2x mais 4, certo? Que é onde tem o domínio dessa função, que é o 1 pela direita, certo? Então, novamente, também não tem nenhuma indeterminação, então só substituímos o valor, ficaria 2 vezes 1 mais 4, certo? Isso daria 2. 2 tendendo pela direita, uma vez que 1 está tendendo pela direita, certo? Agora, voltando à condição dos limites laterais serem iguais ao limite no ponto, e fazendo a terceira parte, né, que é o limite da função diretamente nesse ponto, limite da função f de x com x tendendo a 1, certo? Então, a função com x tendendo a 1 seria o x igual a 1, que como vimos na letra A, isso é igual a 1, certo? Temos que f de 1 é igual a 1, logo o limite também será 1, ok? Só que nós temos um probleminha, onde a função com x tendendo a 1 pela esquerda, ela dá 2 pela esquerda, com x tendendo a 1 pela direita, dá 2 pela direita, só que o limite da função no ponto dá 1. Ora, tínhamos visto pela condição que isso tudo deveria ter sido igual, certo? Para o limite existir. Dessa forma, agora podemos responder a letra C. Vale a igualdade? O limite de f de x com x tendendo a 1 é igual a f de 1? Não, certo? Devido ao seguinte fato, que o limite de x tendendo a 1
pela esquerda e pela direita são iguais, mas são diferentes do limite no ponto. E a letra D, ela pergunta se a função é contínua em 1. A gente tem a definiçãozinha de função contínua, certo? Que era, na verdade, uma pergunta implícita da letra C. Aqui nós vemos que uma questão responde a outra, certo? Então, definição de função contínua seria o limite da função de x tendendo a um ponto teria que ser igual à função nesse ponto, certo? E aqui nós acabamos de ver que o limite dessa função teria que ser isso, certo? Para função ser contínua. Só que nós temos que o limite da função, quando x tende a 1, ele não existe, certo? Por conta dos limites laterais serem diferentes do limite no ponto. Então, nós temos que a função não é contínua em x igual a 1. Mas onde que entra um ponto de descontinuidade nisso tudo, certo? Porque essa é a questão que nós estamos tratando, que nós queremos tratar aqui. Um ponto de descontinuidade pode ser tanto removível quanto não removível. No quinto item da questão, de número 6 ainda, que estamos tratando, tem a seguinte pergunta: para qual valor de f de 1 deve ser mudada para remover a descontinuidade? Aqui nós já vimos que a função em x igual a 1 ela é descontínua, ok? Mas então quer dizer que eu posso remover essa descontinuidade, certo? Mudando alguma coisa. Então, se utilizarmos a definição de função contínua e atribuirmos um valor para a função que satisfaça a igualdade do limite da função com x tendendo ao ponto igual à função no ponto, então ela vai ser contínua, certo? Só que os limites laterais era 2 e a função aqui nós tínhamos que f de 1 era 1. Portanto, nós precisamos que f de 1 seja igual a 2 para que satisfaça isso. Agora sim, conclusão. Para f de 1 igual a 1, o valor de x igual a 1 é um ponto de descontinuidade não removível, certo? E para f de 1 igual a 2, quando x é igual a 1, certo? f de 1, o valor é um ponto de descontinuidade removível, o que responde a letra a sexta questão da quinta, né? Do número 6, o último item. Ok? E agora eu deixo um desafio aí para vocês. A função, ela é contínua em x igual a 0? Caso ela não seja contínua, esse seria um ponto de descontinuidade removível ou não. E para qualquer caso, deixo aí para vocês justificarem utilizando as definições que também foram feitas para x igual a 1, ok? Obrigada, bons estudos!